Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Que felicidade que eu estou. Estou convidando aqui o pessoal. Muito obrigada por você estar aqui presente com a gente. Estou muito feliz. Hoje nós vamos ter uma participação muito especial. Vamos falar sobre a grande tribulação, né? Com uma pessoa super especial que nós vamos estar convidando, Jefferson Hilário. Ele já está presente aqui. Tudo bem? Deixa eu dar um oi pro pessoal. Vamos lá, a Neide. Seja bem-vinda, Neide. Dedé Lira, presente. Obrigada, Ana Shirley. Mimos Pet Kay tá aqui presente. O Fábio. Fono Kay, obrigada. A Monique já está presente também. Fábio Silva tá aqui com a gente, legal. Tudo bem, gente? Seja bem-vindo. O pessoal já vai entrando também. Mas eu quero já estar apresentando. Olha lá, o Jefferson já está na área aí, gente. Já está aí presente. Eu vou estar apresentando o Jefferson para vocês, tá bom? E para quem me conhece sabe que eu gosto de convidar pessoas que têm bastante habilidade na área dos temas em que nós escolhemos para estar ministrando aqui na live, para a gente estar debatendo, conversando. E eu senti muito no meu coração de trazer esse tema, que é um tema que no passado a gente falava muito. E teve um tempo na igreja que não se falava sobre isso mais. E eu acredito que depois de tudo isso que nós estamos vivendo, vivenciando, nós começamos a sentir a preocupação das pessoas, né? Será que nós estamos de fato vivendo a grande tribulação? Será que é o final do tempo? É o apocalipse? Então teve muitos questionamentos, muitos medos, muita preocupação. E eu pedi a Deus, assim, para que Deus preparasse uma pessoa certa para ministrar sobre isso. Nós somos eu tô dentro de um grupo da Escola Adorando, que eu participei em 2017, se eu não me engano, no começo de 2017, da Cris Tristão, e conheci o Jefferson Hilário lá. Então, dentro do grupo, eu perguntei, gente, eu precisava de alguém fera, e me falaram, o Jefferson. E eu lembrei que, de fato, eu fiz um workshop muito bom com ele. Muito, muito bom, e eu gostei muito. Eu quero apresentar ele pra você, ok? Ele é casado com a Andréia Maria de Moura Hilário, com quem ele tem 2 filhos, né? A Júlia e o Isaac, também Hilário. Ele é pastor auxiliar da Igreja Bíblica Evangélica Calaim, de São Paulo, e ele é pastor licenciado da New Life in Christian, e bacharel também em administração de empresas, chamado para o ministério ainda adolescente, né? Então ele já recebeu esse chamado novo. Tem um curso de teologia sistemática do seminário Martin Busser. No começo da década de 90 ele passou a integrar o ministério de música da Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão em São Paulo. Como baterista também ele começou a atuar posteriormente. E ele é um fera na bateria, gente. Muito bom escutar ele na bateria. Estudou a bateria no CLAN, no Centro Livre de Aprendizagem Musical, com o professor Percio Sápia, diretor do departamento desta escola. E posteriormente foi promovido por ele a professor. Olha que bacana, gente. Separado para o Ministério Pastoral em 97 e desde então faz parte do corpo de pastores da Igreja Bíblica Evangélica Calaim, de São Paulo. O pastor que preside a igreja é o pastor Silvio Fratelli Filho, com quem ele caminha há mais de 20 anos e exerce a liderança pastoral do Ministério de Jovens e Adolescentes. Ele também coopera com o desenvolvimento espiritual de muitos irmãos ali daquela igreja. Olha que bacana. E de 2010 até 2017, ele se integrou como baterista do Ministério Asas da Adoração, liderado por Nelson Cristi Tristão, que eu sou apaixonada, gente. Conheci eles
pelo meu esposo, numa ministração dela, que ela fala sobre coragem e ousadia. E eu lembro que eu ministrei essa canção na igreja, porque eles eram bem novos. E quando eu cantei essa canção, eles até perguntaram: de quem que é? Você compôs essa música, Sueli? Eu falei: não, é da Cris Tristão. E eu lembro que nossa igreja ministrou depois muitas vezes essa canção também ali, porque foi uma música muito boa, muito abençoada, abençoou muito nossas vidas. O Jefferson também ele é professor de várias disciplinas no Instituto de Adoração e Adoradores, liderado pelo pastor Masao Sugihara, e trabalhou e tocou com diversos músicos e bandas, gente. Olha que legal. Vocês querem saber com quem ele já tocou? Então eu vou falar para vocês. Hamilton Godoy, Cris Tristão, Giba Esteves, o Ademar de Campos, Samuel Fratelli, Marquim, Débora de Aquino, Tico Godoy, Janete Ferreira, eu acho que eu falei certo, né? Depois ele me corrige. Henrique Pereira, Brandi Berendes e música instrumental brasileira. Olha que massa, gente, muito bom. Trincheira Jazz, gente, adoro. Eu não consigo falar, eu quero que ele fale aqui pessoalmente comigo. Vamos lá, sem enrolação agora. Nós vamos chamar ele aqui. Vamos lá, Jefferson. Vamos entrar aqui? Cadê ele? Vamos buscar ele aqui. Deixa eu baixar esse som. Tá muito alto? Sem muita enrolação. E hoje o tema é a grande tribulação. Vamos esperar ele. Boa noite, Jefferson. Boa noite. Muito obrigada, quero te agradecer por você estar presente aqui nessa live comigo, com esse bate-papo tão especial. Eu acho que eu falei certo, né? Alguns nomes ali eu dei uma enrolada ali, mas acho que foi, né? Deu para conhecer um pouquinho você. Sim. Não, tem uns americanos lá, né? O Brad, né? Uns enroleixos aí que a gente... Então... Mas deu tudo certo, né? Foi. Quero te agradecer mesmo de todo o coração por você estar aqui para a gente fazer esse bate-papo. Deixa eu baixar o meu volume aqui para eu escutar bem também. E falar desse tema que é tão importante, né, Jefferson? Eu estava falando um pouquinho antes ali que no começo dos primórdios, eu lembro que a igreja ela falava muito sobre isso, sobre a volta de Cristo, sobre Apocalipse, sobre a grande tribulação. E a gente percebe que durante um tempo não se falou mais isso, ou pelo menos assim, a gente foi para outros temas dentro da igreja mesmo, né? E eu percebi, até escutando de pessoas também, que o quanto eles se interessaram, começou a se publicar lives sobre a grande tribulação, pastores começaram a ministrar a respeito disso. E hoje a gente quer conhecer um pouquinho, quer falar um pouquinho, que nós temos pessoas aqui, depois você vai ver. Eu sempre falo isso para os meus convidados. Às vezes aqui a gente vai ter algumas pessoas, o máximo 10, 15 pessoas. Depois o pessoal começa a assistir porque eu deixo salvo as lives. Não sei se é certo ou não, mas eu acabo deixando aí mais de 100 pessoas e o pessoal assiste mesmo, né? Então, porque eu quero também deixar assim salvo essa live, porque eu acho que esse é um tema muito relevante. Quero deixar você falar um pouquinho aí. Bom, de mim você já falou bastante, né? Já falou tudo aí, né? De mim, se bem que eu também estou com um relatório bem extenso. Né? Mas é bacana, né? É bom. Para a gente conhecer bem. Eu estava ouvindo, né, no início, né? Eu acho que uma das questões pela qual a igreja deixou de falar desses temas que são bastante relevantes, como você disse, é porque também a igreja, no geral, claro, não estou falando de Sim. igreja específica, estou falando no geral. A igreja perdeu a perspectiva da volta de Jesus. Fala-se da volta de Jesus, mas perdeu a expectativa da volta de Jesus. E Sim. É justamente a expectativa da volta de Jesus que conduz o nosso coração a vivermos de acordo com
a maneira como ele espera nos encontrar quando voltar. Então a gente vai para outros temas que, não vou dizer que não são importantes, mas a gente se concentra em outros temas que dizem respeito exclusivamente à nossa vida aqui na Terra. E aí a gente deixa de observar que, como diz lá em Provérbios, a vida do justo conduz para o alto. Paulo depois vai falar lá mais de uma vez, ele fala que nós devemos pensar nas coisas do alto, nós devemos buscar as coisas do alto. E quando a gente deixa de pensar e buscar as coisas do alto, a gente se concentra só nas coisas que são aqui dessa terra. Não estou nem falando de pecado, não estou falando nada de coisas erradas. Estou falando de se concentrar nas coisas que estão limitadas a esta vida. Né? Então, a gente busca somente as bênçãos de Deus nessa vida, a gente só busca aquilo que Deus proporciona para nós nessa vida, mas nós nos esquecemos que todas as bênçãos de Deus para essa vida devem conduzir o nosso coração para a eternidade, a pensar. E quando a gente pensa na eternidade, então a gente começa a dirigir tudo que diz respeito a essa vida para a eternidade. Né? Então, eu creio que isso é que nos faz perder um pouquinho essa visão mais apurada desse tema que nós vamos conversar aqui. Eu acho que é super bacana. Foi no ano de... Deixa eu pensar, eu acho que foi o ano passado, ou foi em 2018, enfim. Eu tive um sonho no começo do ano e eu compartilhei com uma pessoa que acho que talvez ela seria leiga em questões de sonhos. Eu acredito muito em sonhos, Jefferson, e Deus fala comigo muito em sonhos mesmo. Meu marido até fala assim, meu Deus, no começo do casamento ele falava, como você sonha, mulher? Eu sonho muito, muito mesmo. E eu tive um sonho que, de fato, a gente estava numa missão, tinha uma guerra muito grande, tinha uma serpente enorme que ele caminhava sobre o céu, e era um mundo de guerra, e eu tinha uma missão de transportar um povo de um lado para o outro, e eu sei que eu transportei, eu fui na janela de um container, muito louco, e uma voz dizia para mim, olha para fora, e eu olhava para fora, e eu vi muitas almas subindo. E eu estava muito em paz, mas eu dizia assim para essa voz, falava assim, quem são eles? E essa voz dizia para mim assim, essas pessoas são que passaram pela morte. E eu disse assim, ok, e eu vou passar pela morte? E ele falou assim, sim, você vai passar pela morte. E eu lembro que eu estava numa missão, e nessa missão eu cumpri essa missão, mas eu morri de fato com um tiro na cabeça. Eu e meu esposo, nós estávamos num jipe enorme, mas a gente morreu. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Aquilo ficou na minha cabeça, e depois que tudo começou a acontecer, me veio esse sonho na mente. E era um tempo muito, muito, muito de guerra. Então, quando começou a acontecer isso, eu vinha sempre acompanhando as profecias, desde aquela profecia, acho que foi, se não me engano, em 2017, que aconteceu onde a Virgem dará a luz, que aconteceu dentro das estrelas, que era a mesma data que aconteceu lá em Jerusalém, né, onde eu não lembro certinho onde que está a palavra ali em Apocalipse, se não me engano, Apocalipse 3, eu não lembro certinho. Né, onde estava a estrela, eu lembro que eu baixei o aplicativo do Estrelar e de fato cumpriu-se exatamente aquela profecia que estava escrita ali. E de outras que já aconteceram, né, Jefferson? São muitas profecias que já aconteceram e muitas profecias que estão para acontecer ainda, né? Sim. Então, a gente, algumas coisas que a gente vê nas escrituras, a gente precisa, inclusive, aprender a interpretar, né? Por quê? Porque, por exemplo, que você falou de sonhos, né? A Bíblia claramente nos mostra, né, que Deus dá sonhos. Né? E sempre os sonhos na Bíblia, se você observar, sempre os sonhos que Deus dá na Bíblia, sempre apontam para algo que está dentro do plano concreto de Deus. Porque se a gente pensar no sonho em si, o sonho em si ele é subjetivo, né? Então ele pode acontecer ou não. Mas quando Deus dá o sonho, ele está chamando a nossa atenção para algo concreto. Porque
O que é algo concreto na Bíblia, da parte de Deus? É aquilo que ele planejou. E aquilo que ele planejou está submisso à sua própria soberania. Então, Deus é soberano, ele planeja as coisas e, como a própria Bíblia fala, ele mostra isso para os seus filhos. Muitas coisas ele mostra para os seus filhos. E aquilo que ele mostra para os seus filhos é justamente para que a gente possa se preparar para aquilo que ele vai fazer. Eu acredito. E aí é um outro ponto que a gente tem negligenciado. E não tem outra palavra que usar a não ser essa. A gente tem negligenciado. Por quê? Porque a gente não se prepara. Principalmente no ponto latino, vamos falar no contexto geral, expandido da igreja, inclusive. O povo latino não se prepara para as coisas. O brasileiro, por exemplo, tem a mania, tem o provérbio, né, que vai deixando tudo para a última hora. Deixa tudo para a última hora. Não se prepara. Pode ao longo da vida. Ao longo da vida, a gente tem filhos e, no geral, os pais não preparam as crianças, né, para a vida infantil. Na vida infantil não prepara para a adolescência. O adolescente não é preparado para essa transição, né, para a juventude, onde as questões sociais começam a ter um peso maior. Aí, na juventude, né, ali na adolescência para a juventude, começa a querer se relacionar com alguém, mas não se preparou para isso. E aí, chega na juventude, começa a namorar, mas não se preparou para namorar. E aí as coisas vão acontecendo, daí casa, né, mas não se preparou para o casamento. Está no casamento, não se prepara para ter filho. Não se preparou para a velhice. Está velho e não se prepara para morrer. E não se prepara para se encontrar com Cristo. Então a gente vive sem se preparar. E uma das questões que Jesus nos ensina é que nós precisamos nos preparar. E um dos pontos da preparação é nós observarmos os sinais que Deus mostra para nós. Ele, nessa questão que nós estamos tratando, né, da tribulação e tudo isso, a Bíblia é clara. Ele fala para nós observarmos os sinais. Porque os sinais são indicadores do cumprimento daquilo que ele planejou e que está na sua soberania, debaixo da sua soberania. Então, a gente precisa saber interpretar os sinais, saber interpretar os sonhos, né, que ele nos dá, porque sempre vai apontar para o plano dele. E o plano dele está dentro da palavra. Então, eu não sei nem se é errado isso que eu faço, mas eu quero compartilhar isso com vocês. O Samuel tem um filho que tem 6 anos de idade e ele é o nosso primogênito. Eu senti, assim, os dois, cada um eu senti, a gente que tem, né, que a gente sabe que a gente entrega os nossos filhos nas mãos do Senhor. Deus nos dá um direcionamento. E eu lembro que com 3 anos ele dava tchau, assim, dava tchau pra janela, eu perguntava pra ele, pra que você tá dando tchau, filho? E ele disse assim, ai mamãe, Jesus tá ali fora. Eu me emociono porque isso é muito forte. Então ele tem isso. Ele vê algumas coisas assim que se falar aqui o pessoal fica meio... Vou ficar tudo doido aqui, mas ele vê. E eu senti no meu coração mesmo, bem forte, de trabalhar ele a respeito disso. De que a gente só tá aqui de passagem. Então eu sempre falo pra ele, Jefferson, assim, filho, você é de Deus. E ele deixou você vir aqui na Terra para cumprir uma missão. Depois a gente vai voltar tudo lá para ele. Eu falo assim para ele, na linguagem dele, né? Bem isso. Porque isso que você está trazendo, isso é tão real, Jefferson. Isso é tão real, faz tanto sentido. Porque eu vejo nele que, de fato, ele consegue perceber que ele está aqui só de passagem. Às vezes ele brinca até com as primas. Não, depois a gente vai voltar tudo pro céu, né? A mamãe fala que a gente vai voltar tudo pro céu. Porque a gente está aqui mesmo de passagem e a gente tem que aproveitar essa terra, porém a gente não pode se esquecer do verdadeiro objetivo por que nós estamos inseridos aqui, né? Uma coisa que você falou no início, a questão de missão. Nós temos uma missão. Deus nos deu uma missão. Eu creio no seguinte, que nós, evidentemente, não nascemos por acaso e nem somos acidentes. Né? Não é aquela coisa que a gente nasceu, aí Deus fala, puxa, nasceu Jefferson. E agora, o que a gente faz com ele? Não, vamos pensar alguma coisa para ele fazer na Terra. Não é assim. Deus, ele resolveu realizar algo na Terra, e aí, nos
criou para cumprir com essa missão, para realizar aquilo que ele planejou. Então, nós fomos planejados por Deus. Uhum. Né? E dentro desse planejamento, evidentemente, nós temos que aprender, é isso que você está ensinando ao seu filho. Né? Nós temos que aprender o quê? Que nós somos peregrinos aqui na Terra. E a Bíblia fala isso. Nós estamos peregrinando aqui. Nós estamos caminhando. Né? Não sei se vocês se lembram, mas quando Jesus estava no barco lá com os discípulos, né, que teve aquela grande tempestade, né, Sim. ele sobe no barco, na verdade ele já estava no barco ali, depois de pregar e tal, aí ele fala, vamos para o outro lado. Né? Ele dá uma palavra específica, que é para chegar na outra margem. Né? Aí acontece toda aquela tempestade, e tal, né? Mas eu quero usar isso como uma analogia de que nós nascemos aqui na Terra, Deus nos criou aqui na Terra, e nos criou para chegarmos do outro lado. Qual é o outro lado? É a eternidade com Ele. E muitas coisas acontecem no meio do caminho. Mas o que nós temos que ter no nosso coração é o seguinte, nós temos um objetivo, nós temos um lugar para chegar. E esse lugar é a eternidade com Ele. Então isso não pode sair da nossa mente. Então, nós estamos peregrinando mesmo. E eu entendo que você está fazendo certo, mostrar para o seu filho que, de fato, nós estamos de passagem aqui. Só que essa passagem não pode ser uma passagem inerte, tem que ser uma passagem com objetivo. Nós temos que entender qual é o plano, o propósito e a missão que Deus nos deu aqui nessa terra. Porque Paulo vai falar lá em Efésios que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, tudo aquilo que nós fizemos, mesmo as crianças, né, nós precisamos ensinar as crianças, preparar as crianças, porque mesmo na tenra idade, tudo que elas fizerem, tudo que nós ensinarmos elas a fazer, deve ser feito para a glória de Deus. Né? Então, as nossas crianças têm que crescer realmente entendendo isso. Então, as brincadeiras, elas vão brincar, mas a mente dela, como você mesmo já presenciou, né? A mente dela está sempre ligada na eternidade. A gente está aqui, mas a gente vai para o céu. A gente está aqui, mas Deus está esperando a gente lá no céu. Legal, vamos fazer as coisas aqui, mas lembra que a gente está indo para a eternidade com Ele. Eu sempre pergunto para ele nas brincadeiras, né? Jesus está participando com você nessa brincadeira, filho? Ele fala, não, ele está participando. Daí quando ele faz alguma coisa errada, ele para, pensa. Mas eu acho que é necessário fazer essas reflexões para eles, né? Às vezes a gente não tem muito, né? Mesmo não tendo habilidade, às vezes, né? A gente tem pessoas também que vão nos assistir que não tem essa habilidade com a palavra. Mas a gente precisa ir aos pouquinhos, da forma que cada um sabe fazer, né? Mas falar que o nosso papel aqui é bem isso que você está falando, passageiro, né? Nós temos que cumprir a nossa missão. Acho que a gente vai entrar, não sei se a gente vai entrar nesse tópico com relação à missão, mas as pessoas questionam muito isso. Eu posso também abrir uma live falando só a respeito da sua missão, né? Mas a importância de você conhecer a sua missão. Quais são a nossa missão? Nosso maior objetivo é ganhar pessoas, né? Falar do amor de Jesus, independente do que você vai fazer aqui na Terra, né? Exato. Jesus, ele escolheu 12 para uma missão. Ele preparou esses 12 para uma missão. Então, nós precisamos compreender isso. Porque se a gente não compreender isso, nós vamos viver sem sentido. Inclusive, se nós não entendermos a missão para a qual Deus nos criou, até mesmo esperar pela sua volta não fará sentido para nós. Entende? Porque se ele nos criou, olha só, se eu não me engano, em Eclesiastes diz que, que Deus colocou no coração do homem, né, o desejo pela eternidade. Quando nós entendemos o propósito para o qual nós fomos criados, então nós entendemos aquele desejo pela eternidade que Deus mesmo colocou no nosso coração, passa a dar sentido para a nossa vida. Né? Então, é uma questão de compreensão mesmo das Escrituras, de nós mergulharmos. A gente entende tudo? Não entende tudo, mas a gente precisa se dedicar a ela.
né? Porque é Certo. nela que Deus se revela, é nela que Deus se Uhum. revela para mim. E se nós não mergulharmos na palavra, a gente acaba Sim. perdendo. Na verdade, a gente acaba cometendo alguns erros. A gente começa a imaginar como as coisas são, porque a gente não se concentra nas escrituras, e aí a gente vai inventando uma série de coisas que não tem nada a ver com a palavra. E aí a gente perde a missão. A gente perde a missão. Quando você fala do desejo da eternidade, trazendo essa palavra, eu acho que uma das coisas que a gente precisa se questionar é como que estão os nossos desejos internos, né? Normalmente, os nossos desejos internos é aquilo que a gente mais almeja, é um desejo. E se nossos desejos são só aqui na Terra, só coisas aqui da Terra, a chama pela eternidade ela vai se apagando mesmo. Você quer conquistar coisas aqui e aqui elas se passam, né? Nós tivemos o caso da questão que aconteceu, não sei, chegou acho que no mundo inteiro, né? Da questão do rapaz, do motoboy, com o cara que humilhou o outro. E a gente vê que é questão é, a gente vê questão de caráter, de personalidade, do seu eu, né? Do que você almeja, né? Você expressa isso no seu dia a dia, na sua vida. Então, se você está almejando a eternidade, você vai buscar a eternidade, você vai almejar estar na presença de Deus, você vai almejar fazer o bem, cumprir o que ele falou lá em Mateus 25, de ajudar as viúvas, os pobres, os necessitados, que é uma das missões que ele nos deixou aqui Parte para da missão. ajudar, que faz parte da missão, porque ele fala para a gente não juntar essas riquezas, né? Não, que é onde a traça ela corrói, mas os tesouros eternos, que essa é uma das missões que o próprio Jesus falou, né, para nós. Exato. E outra confusão que normalmente se tem na igreja é a questão do ativismo. A gente pensa, né, lembrando que eu sempre estou falando aqui num contexto geral, tá? Não estou falando de coisa específica, de igreja Tá. específica, Não, tranquilo. geral. Uhum. É, a gente tem a ideia de que a gente precisa fazer para merecer. Não, a gente não precisa fazer para merecer. Não há nada que a gente possa fazer para sermos salvos, porque Jesus nos salvou. Agora, Sim. a questão é a seguinte: por que eu faço? Eu não faço para ser salvo, mas porque eu fui salvo, eu faço. Então, a minha missão está dentro disso. Eu realizo todas as obras, me empenho para fazer muitas obras, não para conquistar algo de Deus, porque tudo eu já tenho em Jesus. Todas as bênçãos estão em Jesus e Jesus me dá essas bênçãos sem que eu tenha que fazer absolutamente nada. Mas porque eu o amo, porque eu entendi a mensagem do Evangelho, então eu faço as obras. Eu faço Uhum, uhum. em resposta ao amor de Deus, não para ter o amor de Deus. Então isso a gente precisa entender. E aí tem gente que acaba falando, tudo bem, então já que eu não preciso fazer nada para ser salvo, aí cruza os braços. Mas aí então não entendeu o Evangelho. Não Não entendeu é entendeu o nada. amor de Deus. Você entendeu, acho que os sinais, né, do tempo que você está vivendo. Eu sou cristã desde o berço, né? Minha mãe me apresentou a Deus, meu esposo também foi assim, a gente se encontrou dentro da igreja, nós casamos, somos 15 anos casados, sempre estivemos ao ministério intensamente. E a gente teve o Samuel, a gente até ficou por um tempo, e depois que a gente teve a Fabrini, como era nós dois só, né? Então era eu e ele, então a gente era parceiro. Mas quando entrou as crianças na nossa vida, Jefferson, a gente deu uma diminuída nas nossas atividades. É Por quê? natural. Porque se eu não cumprir o meu ministério familiar e ficar só dentro da igreja fazendo as coisas, vai chegar lá no dia do final ele vai me cobrar. Eu sei que ele vai me cobrar. Porque é o meu primeiro ministério, é isso que as pessoas precisam entender. Que o teu primeiro ministério é a sua família, é os seus. Né? E Deus me parou, literalmente. Ele falou assim: agora você vai dar uma acalmada. Hoje eu estou mais nas redes sociais mesmo, e foi uma coisa assim bem louca. Eu comecei e começou, porque eu senti de Deus assim, e eu falei, ai, sempre tive medo disso, e agora, enfim, agora foi o caminho que ele tá me levando. Né? Então, assim, mas eu sempre tive ativa na igreja, mesmo fazendo coisas. Mas quando vieram as crianças, ainda com o Samuel eu consegui ficar um tempo, deu uma parada um tempo também para me focar nele. Mas eu senti, assim, da parte que o quanto é importante você se dedicar aos seus filhos, à sua casa, ao seu
ao seu esposo, naquele momento eu entendi, meu marido entendeu isso, e a gente desacelerou. E bem no fim acabou acontecendo tudo isso, né? Coronavírus, né? Eu tô com um de 6, outro de 1 ano e pouquinho. Mas eu vejo assim que nesse tempo de paralisar tudo, parou, né? Parou a nação, parou o país, parou o mundo com toda essa situação, as pessoas tiveram que ficar dentro das suas casas e têm refletido sobre isso, né? Tem analisado a importância da sua família, do seu propósito de familiar, né? Tem se enxergado como um ser de relação mesmo, quanto às vezes a gente tem negligenciado, saindo trabalhar incessantemente, ou muitos eventos dentro também dos templos e os seus filhos ali, né? Exato. Uma das coisas que eu sempre me dediquei bastante, né, foi aos meus filhos e à minha família. Né? Bom, quando você esteve lá na escola adorando, né, meus filhos estavam lá. Né? Uhum. Eu sempre fiz muita questão de que eles estivessem participando de tudo. E eu sempre fiz questão de participar de tudo na vida deles. Né? Na vida da minha família como um todo. Eu realmente me desdobro. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Deus nos deu a nossa família justamente para cuidar. E a gente não pode esquecer que uma das maneiras pela qual Deus abençoa o mundo é através da nossa família. Né? Deus alcança pessoas através da nossa família. Né? Quando Deus chamou Abraão, falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus sempre começa com a família. Né? Adão e Eva, a primeira família criada. Né? Depois Deus criou, a partir da família do próprio Abraão, né? Que se multiplicou, Deus começou a agir dentro do seu plano de redenção, começou a agir através da família de Abraão. Depois veio Moisés, aí vieram as tribos, etc. Tal, mas tudo começa com a família. Então, se a família não está estruturada, e por que o diabo tem atacado tanto as famílias? Justamente porque se ele destrói a família, ele consegue destruir a própria sociedade e destruindo a sociedade, destrói a nação. Né? Por que há tanto ataque? Por que há tanta mudança nos padrões que Deus estabeleceu para a família? Justamente porque o propósito de Satanás é destruir as nações, é destruir aquilo que Deus estabeleceu. Então a gente tem que realmente se dedicar à nossa família. Né? A gente conhece, por exemplo, a gente olha para Davi, né? Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi é um paradoxo para nós. Por quê? Porque se a gente olhar para a família dele, ele como pai e como esposo foi um desastre. Ele foi um desastre. É verdade. Salomão, o homem mais inteligente da Terra, né, também foi um desastre. Por quê? Porque é um paradoxo mesmo. Ele se envolveu de uma forma inadequada, fugindo daquilo que Deus havia estabelecido, e aí toda a sua família sofreu consequências por isso. Agora, observe os provérbios de Salomão. Né? Os provérbios de Salomão são sempre direcionados para o seu filho. Filho meu, atenta para saber do filho meu. Uhum. Ele está falando com o seu filho, e é evidente que ali a gente identifica Deus falando conosco como filhos também. Também. Mas Salomão, depois de tudo que ele passou, quando já era velho, aí então aquela sabedoria que ele recebeu de Deus foi submetida ao próprio Deus. Porque na vida dele que ele assumiu aquela sabedoria e viveu com base naquela sabedoria e tornou aquela sabedoria, foi uma bênção de Deus, mas tornou aquela sabedoria algo puramente humano. Ele pode submeter ao próprio Deus. E aquilo se tornou puramente humano. Então ele era um ótimo engenheiro, ele era um ótimo botânico, ele era um ótimo tudo, um ótimo administrador, mas ele não era um ótimo filho de Deus. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, e aí, então, lá na frente, Deus o traz de volta, aí ele vai trabalhar com a sua família, vai trabalhar com o seu filho.
Que louco isso, né? A gente olha assim, eu entendo a questão de algumas pessoas não acreditarem no poder. Inclusive, quando eu trabalhava em escola, sou formada em pedagogia, trabalhei por um tempo em uma escola, e eu lembro que eu sentei com uma amiga minha que ela sempre me questionava as questões da Bíblia, e ela falou, a Bíblia é uma coisa passageira, já passou, já era, tem gente que tem muito erro lá dentro da Bíblia. E ela falou exatamente isso para mim. E trazendo essa análise e esses questionamentos, assim, a Bíblia é um ensinamento, né? A gente acha que o ensinamento... Gente, a gente acha que o ensinamento tem que estar tudo certo para ser um ensinamento. E o ensinamento, os maiores ensinamentos são dos erros também, né? Eu acredito, os nossos erros são um ensinamento para nós. Ó, isso eu não vou cometer mais. Então, a palavra de Deus tem nomes, sim, que foram levantados para um propósito, para uma missão na Terra, que cumpriram os seus propósitos, né? Alguns tiveram as suas escolhas e tiveram as suas consequências também. Nós precisamos olhar para a palavra dessa forma, né? Então, assim, são homens, sim, são homens que estão sujeitos a erros também e que trazem ensinamentos com seus erros e com seus acertos, né? E às vezes as pessoas julgam a Bíblia. Não, isso daí, gente, é igual você sentar uma história, só que ali é o que Deus deixou para nós, né? Com pessoas daquela época, para mostrar que, de fato, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é? Exato. E a questão, por que Deus permitiu que todo... Primeiro que a Bíblia é o livro mais honesto que existe na face da Terra. Ele não Ele é mostra... real. Ele é real. Agora, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ponto. Isso não tem como a gente negar. Agora, os erros humanos que a gente vê ali, né, por que Deus permitiu que aqueles erros estivessem explícitos na Bíblia? Para mostrar quão dependentes a nossa humanidade é do próprio Deus. Para mostrar que nós somos pecadores e que mesmo que a gente faça coisas boas, ainda assim a gente necessita da graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, nós não podemos absolutamente nada. A nossa bondade, as nossas benfeitorias, o nosso altruísmo, nada disso é suficiente. Então Deus permite que as falhas, e algumas são as mais terríveis, né, que a gente vê na Bíblia, a própria vida humana seja explícita nas Escrituras, para que a gente possa ver essas falhas e ver a graça de Deus atuando, ver a misericórdia de Deus atuando, resgatando o homem, resgatando o ser que está perdido sem ele. É o próprio Deus permitindo que as falhas humanas estejam escritas na Bíblia para mostrar que ele é perfeito. Nós somos imperfeitos e dependemos da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor e da sua soberania. E é lindo, gente, as histórias. E a gente vê, linkando um pouquinho a respeito desses homens de Deus, né? E mulheres também que foram, assim, usados. Eu quero trazer um pouquinho a questão também, a reflexão de alguns. Um exemplo que trouxeram, que falaram desde aquela época a respeito da volta de Cristo, né? Dos finais dos tempos. Homens que trouxeram... como que eu posso dizer, do tempo deles, né, da forma que eles imaginavam que seria esses finais de tempos, né, que eles falaram sobre várias questões, sobre as guerras que iriam começar a acontecer, né, que o homem deixariam se contaminar com diversas imoralidades sexuais, com diversas coisas, né, terremotos, mortes, a gente começa a ler ali de Daniel, Apocalipse, o próprio Jesus, né, nos alertando a respeito disso. E sobre esses erros, sobre esses acertos humanos, essa preocupação humana com esse mundo aqui agora e se esquecendo de tudo que de fato do que fato nós fomos criados. Quando o Daniel ele traz ali, deixa eu só lembrar aqui que eu até anotei aqui, que ele fala lá em Daniel 12 que haverá um tempo de aflição como nunca houve, certo? Claro que como nunca houve até o tempo dele ali, desde que começou a existir a nação até aquele tempo. Naquele tempo, seu povo escapará
tudo aquilo que se achar escrito no livro. É uma frase ali, é um versículo que está no capítulo 12, no versículo 1. Ele está falando, de fato, desse tempo que nós estamos vivendo? Ou isso será que já aconteceu, né? Ou vem acontecendo depois disso, esse tempo da grande tribulação, das aflições, desse tempo de... Né? Ó, começou a existir nação até aquele tempo, amém. E haverá um tempo de aflição como nunca houve. O que ele quis dizer a respeito disso? Será que, de fato... Porque Daniel foi, eu não lembro exatamente quanto tempo antes de Cristo ali, né? Mas depois de Cristo, teve um tempo também ali de aflição, de angústia, né? Isso será que se remete ao Apocalipse agora, ao final dos tempos agora que nós estamos vivenciando? Ou seria naquele tempo de aflição dos discípulos? Vamos entrar um pouquinho nessas questões de... Eu entendo da seguinte forma. Primeiro, Daniel evidencia que é um livro profético. Né? Ele profetizou com base naquilo que ele estava vivenciando, sim. Né? Então, mas por ser um livro profético, ele se remete a situações que o profeta está vivendo, mas também profetizando de tempos futuros. Okay? Então, quando Daniel ele fala que haverá um tempo de aflição como nunca houve, ele evidentemente está falando de algo muito próximo a ele, que aconteceu mesmo, né? Jerusalém foi destruída, houve uma destruição antes mesmo da vinda de Jesus. Né? Se não me engano, 350 anos antes da vinda de Jesus, houve uma destruição, houve profanação do templo, né? Antes da vinda de Jesus. Né? Eu não vou lembrar agora qual foi o rei, tem um nome até esquisito, mas ele profanou o templo. Né? Ele colocou lá uma imagem de Zeus, né? Ele sacrificou porcos, né, no templo. Então, houve uma grande perseguição ali também. Depois, agora, uma coisa interessante, é isso que Daniel fala, né, de que haverá um tempo, né, de grande dor, de grande perseguição, de grande tribulação, como nunca houve. Jesus ele vai falar isso de novo, no sermão. Jesus Sim, usa... é verdade. É verdade. Então, o que Daniel está... Como que Daniel está sendo usado? Ele está sendo usado justamente para dizer que vai haver uma grande tribulação como nunca houve. O que ele já viveu, ou o que ele profetizou ali perto dele, ainda não foi aquilo. Porque, em Marcos 13, 19, pois aqueles dias serão dias de tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio da criação. Exatamente. E Jesus está falando, da mesma maneira como Daniel estava remetendo para o futuro, Jesus também está remetendo para o futuro. A diferença clara é que Daniel era um profeta e aqui é Jesus falando. Né? Então, Jesus ele foi muito claro. Ele falou que haverá esse tempo. Esse tempo vai acontecer de fato. Agora, a gente precisa localizar as coisas, né? Os acontecimentos. E aí é que entra a questão de nós observarmos os sinais. Nós temos que localizar cada coisa. Porque, por exemplo, os últimos dias. Quando que começou os últimos dias? Eu creio que os últimos dias começaram na primeira vinda de Jesus. Então, os últimos dias, que a gente não pode pensar no nosso calendário, né? na nossa maneira de contar o tempo. Né? Mas eu entendo que os últimos dias começaram na última vinda de Jesus e vão ser consumados na segunda vinda. Né? Agora, você se compara. Você acredita que esses últimos dias, então, vai ser na última vinda de Cristo? Não. Já começaram. Já começaram. Na primeira vinda. Os últimos dias começou na primeira vinda de Cristo. Entendi. Da primeira vinda de Cristo. Consumado na... Entendi. Tá. Então, eu creio dessa forma. Tá. Agora, você se tomar. Né? Se a gente observar ali a maneira como o próprio Jesus profetizou ali, ou expôs o sermão profético, nós vamos entender, inclusive,
os acontecimentos, como é quase que uma progressão, né, dos acontecimentos ali no sermão profético. Porque Jesus começa falando do princípio das dores, né, esse princípio das dores, como eu disse, como os últimos dias começaram na primeira vinda, então o princípio das dores já começaram ali com a atitude dos discípulos. Né? Os discípulos ali, que Jesus fala claramente ali, nesse primeiro momento dos princípios das dores, ele está falando para os discípulos. O que os discípulos... Calma aí, Jefferson, tá falando aí. Calma aí, só um pouquinho, deixa eu mudar aqui, só um pouquinho, deixa eu mudar aqui que tá... Ai, gente, tomara que não caia. Certo. Voltamos. Ok, volta lá. Princípios das dores. Então, Jesus está falando justamente para os discípulos acerca do princípio das dores. Eu já até abri em Marcos aqui. Estou em Marcos aqui. Então, ele fala de todas as coisas que vão acontecer, né? No verso 11, né, ele fala, quando vos levarem, né, para vos entregar no tribunal, aquela coisa toda. Né? Então, isso aconteceu com os discípulos. Agora, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas que Jesus também fala. Porque, como seres humanos, a gente olha para determinadas coisas, se concentra em determinadas coisas e acaba não percebendo o que é essencial, que nos ajuda a passar por aquilo que Jesus está falando. Por exemplo, o princípio da vida é inevitável. Né? Os discípulos passaram por isso. Mas, tanto no verso 2, né, ele fala, então Jesus lhes disse, ou seja, toma cuidado, preste atenção. Ele está falando para prestar atenção. Ele vai repetir isso no verso 5, tomar cuidado. Né? E no verso 5 ele fala, cuidado, ninguém vos engane. Ele vai falar para a gente não se enganar. Então ele está chamando a nossa atenção para a gente não se enganar. E cuidado aqui, na verdade, em todo o capítulo 13 de Marcos, cuidado significa o seguinte, uma atenção que não admite distrações. Você estar alerta, vigilante. Né? No final do capítulo aqui, ele vai falar de vigiar e orar. Né? Então, é uma vigilância. Nós precisamos prestar atenção naquilo que naquilo que ele está falando. Não deixe que nada te distraia. Nem mesmo os problemas, nem mesmo as lutas, a gente não pode permitir que nada nos distraia. Então, ele fala no verso 5, cuidado, ninguém vos engane. Então, qual é o foco do cuidado aqui para os discípulos no princípio das dores? O engano. Não deixe ninguém te enganar. Preste atenção em tudo aquilo que falam, em tudo aquilo que ensinam, em tudo aquilo que profetizam, tudo aquilo que anunciam. Existem os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores. E ele falou sobre isso, né, também, né? Então, o próprio Jesus nos alertou sobre esses falsos profetas, né? É que ele fala no verso 6, que esses aí, né, eles vão enganar a muitos. Né? Então, tem que ter atenção. Mas outra coisa que a gente precisa prestar atenção nessa questão do princípio das dores é o que ele fala, por exemplo, no verso 7. Ele fala assim, não vos perturbeis. Então, em meio a tudo isso, a gente não deve ficar perturbado. Né? E eu vejo a resposta do porquê não ficar perturbado em tempos perturbadores, né? Eu vejo essa resposta no verso 23, que parece que não tem nada a ver. No verso 23, ele vai falar assim, tende cuidado, né? Ou seja, presta atenção, não deixe que nada te distraia. Né? Pois eu tenho dito tudo com antecedência. O que Jesus está mostrando ali? Está mostrando que ele é soberano e que ele tem o absoluto controle de tudo e de todos. Se ele tem o absoluto controle de tudo e de todos, isso é que vai gerar em nosso coração confiança, fé e esperança para nós não nos perturbarmos durante o período de dor. Mas, logo após isso, Jesus ele vai falar o quê? Aí é que ele vai entrar na grande tribulação. Né? Logo após isso, ele vai entrar na questão
da grande tribulação, né? A partir do verso 14, e aí ele vai detalhar tudo que está, ou que vai acontecer. Né? Ele fala Das mulheres daqueles grávidas, que vai né? sumir, Exatamente. Né? do desespero da galera que, né, que vai cadê os parentes? Sumiram, é aí que vai acontecer a bagunça mesmo. Mas aqui nesse momento, quando ele fala da grande tribulação, ele está falando de coisas. Aí eu vou falar dentro daquilo que eu vejo nas escrituras e que eu creio. Ele está falando do que a igreja vai passar, das dores e dificuldades que a igreja vai passar. Entende? Das lutas, porque no verso 19 ele fala, né? Repetindo lá o que Daniel fala no capítulo 12, ele fala, porque naqueles dias, você citou esse verso, né? Porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Então será um tempo muito duro, um tempo muito difícil. E Jefferson, pode continuar. Eu já faço a tua pergunta, pode continuar aí. No momento que Jesus fala isso, ele está incluindo toda a igreja. Ele está falando, evidentemente, para os discípulos ali, mas ele está incluindo a igreja. Eu entendo, por esses versos, e justamente no momento que ele fala isso, que Jesus ele não fala as coisas de forma desconectada. Tudo tem um padrão, tudo tem uma lógica, tudo tem vamos dizer assim, um roteiro. Né? E nós precisamos entender esse roteiro. Ele começa falando do princípio das dores, depois vem a grande tribulação, falando de todas essas questões, mostrando justamente que, aqui desse verso, do verso 14 até o verso 23, de que a grande tribulação vai, assim, atingir o povo de Deus. E nós, voltando àquilo que a gente falou no início, a gente precisa estar preparado para isso. É isso que eu ia fazer a pergunta para você, tá? É uma pergunta, assim, que eu acho que é bem importante, embora talvez doa, enfim, mas eu tenho que fazer. Eu sinto que nós, às vezes, a minha fala para as pessoas que estão perto e que me conhecem parece um pouco dura. Porque eu tenho pessoas ao meu redor que são super sensíveis. Sabe aquela coisa assim de ser super sensível, você tem que pisar em ovos para falar? Mas assim, eu sempre falo, você tem que se preparar, porque daqui a pouco o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. O negócio vai ser punk. E eu agora fico pensando assim, lá fora, isso já acontece, as guerras já acontecem. Algumas guerras acontecem aqui no Brasil, mas não com tanta intensidade como acontece lá fora. E se começar a acontecer aqui dentro? Eu trago essas reflexões, né? Eu tento preparar, mas assim, você acha que a gente vai passar por essa turbulação antes de Jesus vir? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Também acho. E as coisas estão caminhando para isso. A gente vê claramente as coisas caminhando para isso. Né? A gente vê, por exemplo, alguns sinais, né? Como a gente falou no início, né? Nós estávamos falando sobre sinais. Né? Alguns dos sinais pelo qual a gente pode perceber ou interpretar que a igreja de fato vai passar pela grande tribulação. Começa pelo aumento de erros doutrinários. Né? Muitos erros e desvios doutrinários começam a apontar justamente, porque Jesus falou isso, falou dos falsos mestres, que vão enganar a muitos. Né? E isso já acontece. Existem muitas pessoas, eu não tenho medo de falar, que existem muitos pastores que são verdadeiras sinagogas de Satanás, porque eles não foram chamados por Deus. Mas eles estão diante das ovelhas de Deus, mas não como pastores que Deus estabeleceu. São homens que, como diz lá em João 10, são ladrões e salteadores. Eles não entraram pela porta. Não entraram pela porta de Jesus. O aumento de erros doutrinários, os falsos ensinos, né? Segundo a Tessalonicenses, vai falar muito claramente sobre isso, sobre os falsos ensinos. Né? Enganos espirituais, né? Onde nesses enganos espirituais o caminho da verdade acaba sendo ocultado para as pessoas. Né? Eu até já recebi um dia uma fala, né, de
tempo atrás, um bom tempo atrás, de liderança e falando assim, eu quero te poupar de você sofrer. E eu olhei assim, eu não quero ser poupada, porque Jesus não vai me poupar. As coisas, elas têm que ser assim. Eu decidi de não ser poupada. Eu falei assim, eu não quero ser poupada. As coisas vão ser difíceis, sim. E é importante isso. As pessoas precisam entender isso. E eu não sei, parece ser duro. E eu confesso para você, Jefferson, que teve um tempo que eu fiquei muito assim, perdida. Porque eu ia para a palavra, eu via tudo isso. Essa escrita é real. E na hora eu estava sendo poupada de coisas que de fato, eu vi com relação ao sonho que eu contei para você, são sinais que eu buscava de Deus no meu particular, e ele estava me falando sobre isso, e eu não podia ser poupada. Então, assim, eu não quero ser poupada. E eu decidi isso, né, juntamente com meu esposo, claro, que foi uma decisão em conjugal, que a gente pensa muito parecido, né, nisso. A gente não pode ser poupado. E, de fato, começou a acontecer coisas muito intensas, que as pessoas que, um ciclo de amigas minhas, cristãs também, começaram a se desesperar ao ponto assim mesmo de causar ansiedades, de estarem desestabilizados com toda essa situação. Não quer dizer que eu sofria, mas eu comecei a pregar a palavra de uma forma que eu falei assim, gente, tá começando, a gente precisa entender, a gente vai ter que confiar em Deus. Então, não é difícil falar sobre isso? É muito difícil. Por quê? Porque, na realidade, a gente não quer sofrer. Ninguém acorda de manhã e fala assim, Deus, me dá sofrimento. Né? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Jefferson, vamos dar uma parada aqui. Eu quero